E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre o primeiro reinado? Lembrando que essa aula a gente já começou a ver ela, né, nas nossas aulas sincrônicas, naquelas aulas simultâneas que a gente teve na semana passada. Mas agora a gente vai dar continuidade. Nestas aulas da semana passada a gente analisou essa fotografia, lembra dela? Nela nós temos ali a imagem de uma bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil imperial, e atrás da bandeira nós temos ali a chamada família imperial brasileira, né? Os descendentes de Dom Pedro I, os descendentes de Dom Pedro II. E sobre essa família, vale a gente lembrar, né, que durante um período da história do Brasil, o Brasil era um império, né? O Brasil era um império, e esse período imperial da história do Brasil começa em 1822 com a independência e se estende até o ano de 1889 com a proclamação da República. Para facilitar os nossos estudos sobre o Brasil Império, a gente divide ele em três partes: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Essa aula aqui é a parte 1 sobre o primeiro reinado, que inicia em 1822 com a independência e vai até em 1831 com a abdicação de Dom Pedro. Vamos lembrar algumas informações? Bem, nós vimos que a declaração proferida no dia 7 de setembro de 1822 foi apenas o início ali desse processo de independência. O Brasil tinha uma série de desafios. Era necessário promover o desenvolvimento da economia, garantir a posse sobre o território, reconhecer internacionalmente essa independência e elaborar uma Constituição. Bem, e como Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil no mesmo ano, 1822, coube a ele, né, liderar todos esses processos. Em relação à economia brasileira, a gente pode perceber lá o seguinte, que o Brasil passava por uma séria crise econômica e muita desigualdade social. Parece que algumas coisas não mudaram, né? Tá, mas em relação à economia brasileira do período lá do século XIX, a gente percebe, por exemplo, lá o seguinte, que a economia, a produção açucareira sofria a concorrência das Antilhas, das Índias, a extração de ouro e de pedras preciosas estava lá em franca decadência, cada vez se arrecadava menos, né? E o charque e os produtos de couro, também produtos nacionais, né, brasileiros, sofriam com a concorrência da Argentina. Bem, para os primeiros problemas econômicos, para as primeiras despesas que Dom Pedro tinha, a solução encontrada foi fazer empréstimos da Inglaterra, já que a condição econômica do Brasil era terrível. Ainda bem que era, né? Mudou. Mudou sim. Em relação a outros problemas que o Brasil também sofria, né? Outra situação era os focos, né, de oposição ao governo de Dom Pedro I. Esses focos estavam reunidos principalmente na região norte e nordeste, que, né, se encontravam ali elites ressentidas com a centralização comercial e administrativa do Brasil na região do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais. Eles temiam, né, essa elite temia que houvesse a perpetuação dos privilégios dessa região em detrimento a outras. Por conta disso, grupos na Bahia, no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, se aliaram, tá? E fizeram ali seus movimentos contra a independência. Vale destacar que isso também ocorreu na região sul, na província da Cisplatina. Só que isso é tema da nossa próxima aula, ok? Inúmeros combates foram travados entre as tropas imperiais, tá? E esses grupos, né, ressentidos, essas elites regionais, entre os anos de 1822 e 1823. Mas de todos os desafios ali imediatos, instantâneos após a independência, um dos maiores era o reconhecimento da independência, que a gente estudou até na aula sincrônica. O novo governo precisava ser reconhecido fora do país, para que as relações comerciais, as relações diplomáticas e militares fossem mais simples. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos da América, em 1824. Entretanto, vale a gente lembrar que o pensamento que norteou esse reconhecimento, né, sintetizado na frase "A América para os americanos", da doutrina Monroe, era porque os americanos, os estadunidenses, eles acreditavam que a América era explorada pelos europeus e que isso não era justo. Era mais justo se a América fosse para os americanos, ou seja, se o continente fosse explorado, fosse, no caso, alvo de ações imperialistas dos estadunidenses e não dos europeus. Bem,
Em relação à Europa, a dificuldade que se tinha para se reconhecer a independência é que, de acordo com a Santa Aliança, um pacto entre as monarquias europeias, um país europeu só poderia reconhecer a independência de uma colônia caso a metrópole fizesse isso. Como, por exemplo, o Brasil foi uma colônia de Portugal, as nações europeias só poderiam reconhecer a independência do Brasil depois de Portugal, tá? E Portugal se negava a fazer isso. A Inglaterra, muito interessada no comércio que podia rolar aqui no Brasil, né? E tentou, então, mediar essa situação de reconhecimento da independência. E conseguiu. Portugal reconhece a independência do Brasil, né, com o apoio ali dos ingleses, entretanto, cria duas condições para o reconhecimento da independência. Primeiro, o Brasil precisava pagar uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, tá, a Portugal. E segundo, reconhecer Dom João VI, rei de Portugal, como também imperador perpétuo do Brasil. A gente sabe que o cargo de imperador perpétuo é apenas simbólico. Entretanto, o valor, 2 milhões de libras esterlinas, era real. Como o Brasil não tinha esse dinheiro, fez um empréstimo à Inglaterra, tá? Para posteriormente pagar a Portugal. Mas havia um outro desafio que Dom Pedro também tinha que lidar. O desafio era a falta de leis. As leis que existiam aqui eram leis portuguesas. Era necessário criar um conjunto de leis brasileiras. Por isso, era necessário, portanto, criar uma Constituição. Bem, antes da criação da Constituição de 1824, o Dom Pedro ele tentou ali, né, articular uma formação dessa Constituição por vias políticas. Como assim? E através da eleição de 100 senadores para uma Assembleia Constituinte, Dom Pedro pediu a esses senadores que eles elaborassem um projeto de Constituição. O projeto elaborado foi um projeto liberal, ok? E ficou conhecido, apelidado carinhosamente como Constituição da Mandioca. Isso porque o principal critério para decidir, por exemplo, qual a participação política que o indivíduo podia ter em relação ao voto, a participação, a concorrência de cargos políticos, né, era a renda, era o voto censitário. E, no caso, como o Brasil ainda estava formando uma economia e uma moeda, eles usaram a mandioca e a farinha da mandioca como referência. Por isso, o apelido Constituição da Mandioca. No projeto elaborado por esses senadores, ficou estabelecido ali, né, que a Constituição brasileira seria inspirada no modelo americano, ou melhor, estadunidense, que garantia lá a independência entre as províncias, hoje a gente chama de estado, na época eram províncias, e estabelecia 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Entretanto, o projeto não permitia a centralização do poder nas mãos do imperador Dom Pedro I. E Dom Pedro desejava, sim, amplos poderes, né? Diante disso, ele não aprovou a Constituição. Isso gerou um debate, né, no ambiente ali do Senado brasileiro muito forte entre os que apoiavam a Constituição liberal, a Constituição da Mandioca, o Partido Brasileiro, e os que apoiavam, no caso, uma Constituição mais autoritária, que dava mais poderes ao imperador, o Partido Português. Em um gesto de autoritarismo, o Dom Pedro fechou a Assembleia Constituinte e encomendou um projeto conservador com o Partido Português. Obviamente, o Partido Brasileiro não aceitou isso numa boa, mas eles foram cercados, né, pelas tropas imperiais, e esse ambiente ali, né, cercados, aguardando o que aconteceria, a prisão, o exílio desses políticos, deu origem à chamada Noite da Agonia. Por fim, o que a gente percebe é que a Constituição, a primeira Constituição brasileira, foi uma carta outorgada. O que quer dizer isso? Foi imposta, sem uma aprovação por meio da votação, né? E nela ficou estabelecida que o Brasil viveria uma monarquia constitucional, que a religião oficial do Império seria o catolicismo, e não 3 poderes ficaram estabelecidos, mas 4. Além do legislativo, executivo e judiciário, teria um quarto poder, o poder moderador. Um poder que está acima de todos os outros. Bem, óbvio que, apesar de ter uma monarquia constitucionalista, a gente tinha um governo extremamente autoritário. E essas medidas centralizadoras do Dom Pedro causaram muito descontentamento e revoltas, ok? A gente vai estudar 2 tipos de descontentamento em relação a essa centralização do poder: a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Mas nessa aula, para não ficar muito longo, a gente vai falar só sobre a Confederação do Equador. Vamos lá?
Como vocês viram lá, a outorga, a imposição da Constituição de 1824 não foi bem aceita pelo Partido Brasileiro. E lá na região de Pernambuco, tá, é que se formou a chamada Confederação do Equador, né? Uma das primeiras consequências em relação a essa oposição, né, do Partido Brasileiro. Pernambuco sempre foi uma província de forte movimento liberal, ou seja, as ideias liberais, né, de menos intervenção do governo, de independência das províncias, dos estados, né, sempre foi muito bem aceito, né, na região de Pernambuco. E por conta disso, qualquer ação de Dom Pedro era mal vista no estado, na província. Em 1824, Paz Barreto foi nomeado presidente da província de Pernambuco por Dom Pedro I. E os pernambucanos, eles almejavam, na verdade, que esse cara aqui, ó, do meio da imagem, o liberal Manuel Carvalho Paes de Andrade, que fosse, né, considerado, então, o presidente da província. Revoltados, os líderes liberais de Pernambuco, então, iniciaram uma campanha que tinha como objetivo chamar as províncias vizinhas, a província do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, para se unirem junto aos pernambucanos contra o governo brasileiro, contra o governo imperial. Cipriano Barata e Frei Caneca possuíam jornais na região ali da província de Pernambuco e foram, né, usados ali como instrumentos para a disseminação dessas ideias. Eles pretendiam ainda fundar um novo país com regime republicano e o nome desse país seria Confederação do Equador. Está aí o nome da revolta. No início, a Confederação do Equador, ela angariou vários apoiadores, os donos de terras, os grandes comerciantes, classes populares e até escravizados. Entretanto, cada uma dessas classes sociais tinha um objetivo diferente. Os donos de terras queriam privilégios, os grandes comerciantes, menos impostos, mais liberdade para o comércio, menor presença dos portugueses. As classes populares, melhores condições de vida. Escravizados, libertação. Bem, enquanto ficavam discutindo o que queriam na Confederação do Equador, Dom Pedro I enviou as suas tropas para reprimir a formação da Confederação do Equador. Os líderes foram presos e julgados. Cipriano Barata e Frei Caneca foram condenados à morte. Observe no mapa ali do lado aonde seria esse novo país, essa república que se formaria, né, se a Confederação do Equador não fosse reprimida por Dom Pedro. Olha lá, se estenderia onde hoje é o interior ali do país, Goiás, norte da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Entretanto, as revoltas contra a centralização de Dom Pedro não vão parar por aí. Vai ter mais uma na próxima aula, a chamada Guerra da Cisplatina, e nessa o Dom Pedro vai se dar muito mal. Tão mal que... Pera, depois eu conto, tá? Pessoal, vai junto o exercício aí para resolverem, tá? E se tiver dúvida, é só me falar que eu te ajudo. Um beijo e até a nossa próxima aula.